Aproveitando que você está sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, a partir do verso 4. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, verso do número 4. Após você achar primeiro reis, coloque o seu dedinho aí e vá também em Gênesis, capítulo 32, verso de número 22. Primeira Reis, capítulo 19 e Gênesis, capítulo 32. Desde já eu quero tributar minha alegria, minha gratidão, meu muito obrigado ao meu Jesus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito, por essa oportunidade e tudo que se diz respeito à minha vida, à minha família. Quero aqui também agradecer a confiança e a oportunidade ao nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene. Quero nessa oportunidade também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, por tudo, e que Deus possa continuar abençoando minha mãe, meu pai também, que se faz presente nessa feita, toda a igreja, toda a família, todos os jovens, toda a Regional Formosa. Vocês são a minha família, eu sei que também eu sou a de vocês, amém? Quem encontrou capítulo 1 Reis, capítulo 19, diz amém. A partir do versículo 4, diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e... Capítulo 32, por favor, de Gênesis, a partir do versículo 22. Capítulo 32, verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se naquela mesma noite e tomou 2 mulheres e 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, por tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com um homem até o romper do dia. Tome seu assento glorificando Jesus. Que todas as palavras do céu, que Ele tome a primazia da minha vida, que eu seja apenas o cano, mas que flua a água viva do Espírito Santo de Deus sobre nós e em nós nessa noite. Estava desde do final do ano passado, meditando em algumas coisas, e Deus bradou muito forte essa palavra ao meu coração, ou melhor, metade desta palavra ao meu coração, que se passa ali em primeiro livro dos reis, capítulo de número 19, Israel passava por reinados hereditários, de pais para filhos. E conforme esses reinados vinham acontecendo, Israel situava-se no período de instabilidade espiritual. Se o rei clamava e era de Deus, Israel clamava e era de Deus. Mas se o rei clamava e adorava aos outros deuses, Israel também se dobrava e se adorava aos outros deuses também. E em especial esse capítulo de número 19, qual lemos, mas a partir do capítulo de número 17, nós tão claramente conhecemos, mas eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra nova para os nossos corações nessa noite. Por isso não perca a sua atenção no que Deus tem para falar conosco nessa noite. A partir do capítulo de número 17, nós vamos ver que Acabe se torna rei de Israel, filho de Onri. Ele se torna rei de Israel, rei do reinado do lado norte, e ali se fazia presente em Samaria, onde era situado seu reinado, e ali existia um rei cujo nome era Acabe. E a Bíblia é muito clara em dizer que a característica que a Bíblia diz sobre Acabe era que ele fez tão mal aos olhos do Senhor, que ninguém antes dele tinha feito tão mal aos olhos do Senhor quanto ele. Acabe era um rei que não temia a Deus. Acabe era um rei do povo de Deus, mas que não tinha o temor de Deus. Acabe era um rei a qual tinha se levantado sobre Israel, mas que não temia o Deus de Israel. E a Bíblia é bem clara em dizer que a partir ali do capítulo 16, ali 29, a Bíblia vai dizer que Acabe toma o reinado
E Acabe não adora a Deus, mas a Bíblia vai dizer que Acabe adora a Baal. A Bíblia vai ser bem clara em dizer que Acabe toma por mulher a querida Jezabel. Jezabel era filha de Etibal, que era um rei dos Sidônios, ou do povo da Fenícia, ou dos cananeus. Ou seja, um povo a qual Deus já tinha dito na sua palavra que não era para se contaminar. Deus é muito claro quando diz ali, em conquistando a terra, Josué, olha, vocês estarão no meio de um povo que não conhece Deus, por isso não vos deem casamento e nem se casem, por isso nem adorem, nem se prostrem diante dos outros deuses, mas vem Acabe e se casa com uma mulher que era pagã. E a história vai se decorrendo ali, e Jezabel era devota a Baal, a Azera, e a gente vai entender um pouco sobre isso mais à frente. E não somente a Jezabel, mas Acabe agora se torna devoto desses deuses, deuses pagãos, deuses que Deus abominava. E a Bíblia vai dizer que isso era mal demais aos olhos do Senhor. Era uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Ora, como o povo que Deus que livrou eles lá atrás, do povo no Egito, o Deus que tirou, que abriu o mar vermelho, o Deus que destruiu as muralhas, o Deus que fez passar a seco por meio do mar, agora a Israel e através do rei Acabe vira as costas para Deus de mantereza. E quando isso acontece, Deus olha dos céus e encontra um homem chamado Elias. Elias vem à tona a partir do capítulo 17 de 1 Reis como profeta de Deus. Como profeta de Deus chamado para falar verdade, seja a quem fosse. E Elias chega a Acabe e fala, olha, eu venho te dizer uma coisa, como vive o Senhor, a partir da minha palavra não choverá mais na terra. E aquela palavra, por inferência, a gente entende que é por conta que Israel tinha se afastado de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus da sua descendência, o Deus que era de Isaac, o Deus que era de Abraão, Deus que é de Isaac, Deus que era de Jacó. Israel se afastara desse Deus, e Elias vem com a palavra para Acabe e fala, olha, não vai chover. Assim como vive o Senhor, não vai chover segundo a minha palavra. Homem de fé. Elias era homem temente a Deus, Deus falava e Elias falava. E assim a gente vai entender por inferência que Deus fecha as nuvens, Deus fecha os céus e não mais chove, segundo a palavra daquele profeta. E Deus vai falar para Elias e vai falar, olha, Elias, sai daí Elias. Sai daí, Elias, sai da terra que eu mandei você profetizar, porque eu vou fazer a seca acontecer, e se acontecer, é perigoso te pegarem. A gente entende por inferência. E Deus fala, Elias, sai daí, vai para leste do Jordão, ao riacho de Querite. Elias, homem de Deus, sai de lá e vai para o riacho. E a Bíblia vai ser clara em dizer que quem alimentava Elias não eram os homens. Não tinha como plantar naquela terra, não tinha como colher, a seca estava assolando, e Elias vai para além do Jordão, na leste de Jordão, no riacho de Querite, e ali quem alimentava Elias eram os corvos. Deus faz espetacularmente corvos alimentar um homem. A Bíblia vai dizer claramente que os corvos alimentavam Elias de dia e ao anoitecer. E com pão e com carne, e Elias bebia do riacho que ali estava diante dele. Olha o Deus que cuida dos profetas. Se Deus mandou falar, fala, porque Ele é responsável a partir disso. E ali a gente viu Elias, e Elias ali é o homem alimentado pelos corvos, mas a seca tão grande era que assolou também o riacho de Querite. E o riacho secou. E o riacho secou. E a Bíblia vai dizer que Elias, naquele contexto, sai de lá e vai para a cidade de Serepta. Quando ele chega na cidade de Serepta, fiquem bem atentos, porque Deus tem uma palavra especial nessa noite para a sua igreja. Serepta está ali, Elias entra pela porta da cidade, e ao entrar pela porta da cidade, ele avista uma viúva. E ele fala para ela, olha, dai-me de beber, dai-me de comer. E o texto vai dizer que ela estava apanhando lenhas.
E a Bíblia vai ser clara em dizer que ela vira para ele e fala: meu Senhor, eu só tenho um pouquinho, para a gente entender. Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um bocado de farinha, e eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. E ela fala assim: olha, e eu estou buscando a lenha para fazer o resto que tem, porque depois disso eu e o meu filho iremos morrer. Porque não existe mais, não tem mais jeito, a seca, a fome está assolando a terra. E ali vai Elias e encontra aquela viúva, e ele fala assim: olha, fica tranquila, faz o que eu estou te pedindo. Traz para mim de beber, faz um bolo pequenininho para mim, mas traz para mim. E aquela mulher confiou na voz do profeta. Mesmo não tendo muita coisa, ela repartiu o que tinha. E aquela viúva chega diante de Elias e entrega para ele. E ele fala assim: olha, fique tranquila, que enquanto não chover na terra, não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na botija. Fica tranquila, fica tranquila. Assim a palavra vai inferir que Deus, através de Elias, abençoou aquela senhora, abençoou o teu filho e abençoou também o profeta. E ali a Bíblia vai descorrendo a história, e ali mais à frente, o filho dessa viúva fica doente. E as coisas começam a ir de mal a pior para aquela senhora. Até então estava muito bem, Diácono Ronaldo. Até então estava muito bem, irmão Inácio. Até então não estava faltando mais a farinha, não estava faltando mais o azeite, mas o filho dela ficou doente. E a Bíblia vai dizer que a doença foi tão forte que aquele menino, aquele jovem, ou aquele rapaz, ou aquele homem veio a morrer, veio a falecer. Mas existia um profeta na casa dela. Elias estava lá e aquela mulher chega diante de Elias e fala: que mal eu te fizeste? Será que é por conta das minhas iniquidades? Tem misericórdia. E Elias fala para ela: olha, fica tranquila, traz o menino, traz o rapaz. Elias pega o rapaz e Elias vai e leva para o quarto. Tem coisa que a gente resolve só no quarto. Elias pega o menino, sai do meio da família, da casa e fica tranquila, eu vou orar a Deus. Tem coisa que a gente pega fora do quarto, mas é dentro do quarto que Deus traz a resposta. E Elias leva o menino para dentro do quarto e ora ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu sei em quem tenho crido, vamos inferir. Eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor parou a chuva, eu sei que o Senhor tem multiplicado, mas eu sei que o Senhor também é poderoso para fazer a vida voltar a este rapaz. E a Bíblia vai dizer que Elias clama e 3 vezes se inclina, e quando ele para de orar, a Bíblia vai dizer que a alma Deus traz de volta ao rapaz. E aquele ali era o profeta Elias. E a vida volta, e aquela mulher olha para Elias e fala: olha, agora eu sei que as palavras que tu dizem, que tu és filho, que tu és profeta de Deus, que tu és homem de Deus. Mas não para aí. Elias sai dali porque Deus fala: olha, já deu tempo, depois de 3 anos de seca, fala: Elias, volta e vai falar com Acabe. E Elias volta e vai falar com Acabe. Naquele momento, Acabe pega teu servo, por inferência a gente entende que é teu servo Obadias, e fala: olha, Obadias. Acabe fala para ele: vai para lá que eu vou para cá, para a gente procurar alguma coisa para os animais comerem e beberem, porque senão vai tudo morrer. E morrendo os animais, logo seremos nós. E Obadias sai para um lado, não o Obadias profeta, mas o servo de Acabe. Sai para um lado e Elias para o outro. E nesta ida, quem está vindo? O profeta Elias. Obadias reconhece o profeta Elias e fala: meu Senhor. E se prostra. E Elias fala: olha, eu vim para falar com Acabe. Diga a Acabe que eu vou ir ter com ele. E Obadias, com tanto temor do profeta, por quanto homem de Deus era Elias, fala: meu Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe que eu sou crente. Quando Jezabel estava matando os profetas, eu escondi e dei de comer.
E Elias vira para ele e fala: fica tranquilo, porque o medo de Obadias era tão grande, de que Deus era tão poderoso na vida de Elias, que na hora que Obadias sairia, Elias poderia ser levado pelo Espírito para outro lugar. Imagina os Obadias chegando diante de Acabe, falando de Elias, e depois Elias não chega. Era morte na certa para Obadias. E Obadias chega e fala assim: tem misericórdia, meu senhor. E o Elias fala: fica tranquilo, eu vou ir ter com Acabe. É necessário ir ter com Acabe. E Elias vai ter com Acabe. E prestem atenção no homem de Deus que era Elias. Homem cheio de fé, homem que operava milagres, homem que era usado e ousado nas mãos do Senhor. E aquela palavra vem e ele vai até Acabe. A primeira palavra que sai da boca de Acabe, quando Elias chega diante dele, ele fala assim: és tu o perturbador de Israel? Acabe vira para Elias e fala: és tu que mandou parar de chover e tem perturbado a nação? Elias fala: olha, fica tranquilo que você não sabe o que você está dizendo. O problema aqui não sou eu. O perturbador de Israel é tu e a tua casa, os teus pais, que desprezaram a Deus e estão adorando quem não é para adorar. Elias é claro, curto e grosso. Ele não pede a oportunidade de falar a verdade. E ele ainda diz a mais, fala: faz o seguinte, pede para Israel subir. Sobe ao monte, vamos clamar. Pede também os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera, para subir também. Vamos fazer o seguinte, vamos clamar ao Senhor. Vamos levar o sacrifício, você pega um novilho, eu pego outro, e nós vamos clamar: o Deus que envia fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aquela palavra foi agradável aos olhos dele. E eles sobem. E Elias vai dizer: olha, pode começar, vocês são mais. Era 950. Eu sou só um, pode ficar tranquilo. Começa a clamar, põe aí. Só não coloca fogo. Coloca lenha, coloca o sacrifício, só não coloca fogo diante ao altar e a lenha. E Elias começa a deixar com que eles fazessem o ritual deles. E a Bíblia vai dizer que eles faziam de tudo, chegando ao ponto de se cortar e derramar o próprio sangue sobre o altar, que era costume deles, para que Baal enviasse fogo, enviasse resposta. Quando dá meio-dia, Elias começa a dizer: olha, talvez o teu Deus tenha ido viajar. Olha, talvez o teu Deus tenha ido atender outra pessoa, esteja ocupado ou meditando. Elias começa a zombar de Baal. E ali continua, mas ali Elias faz uma coisa especial: reconstrói o altar. A primeira coisa que Elias faz não é clamar a Deus, é restaurar o altar. Ele restaura o altar e clama a Deus, inunda de água para ficar mais difícil, e fala: Deus, envia fogo. E de pronto Deus envia fogo e consome o altar. E essa palavra veio ao meu coração e eu falei: Jesus, amém. É sobre isso que o Senhor quer falar conosco. E no dia 26, não sei, a semana que antecede o final do ano, eu estava na empresa ali no meu horário do almoço, e Deus me levou. Eu não sou de ver, eu fui ver algo no YouTube e caí numa palavra, numa pregação, em um culto, em determinada igreja, isso não importa. O que eu quero dizer é que o pregador pregou aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. E que nós lemos aqui em 19, Elias, depois de matar os 450 profetas de Baal, Jezabel fica sabendo e fala: olha, até amanhã, se não acontecer o que você fez com eles, eu farei contigo, se não pode deixar que eu resolva com os meus deuses. Elias fica com medo e vai para debaixo do pé de zimbro. Esse Elias que a gente falou tudo que ele fez. E Deus ministrou no meu coração, e eu falei: Deus, é sobre comer e beber. É maravilhosíssimo demais a gente vir à igreja e Jesus, e através do pregador, ó Deus, ministrar os nossos corações, e não isso é errado, mas veja o que Deus quer falar conosco hoje. É muito legal vir aqui e falar: olha, toma e bebe, Deus tem uma caminhada para você. Come e bebe, Deus tem um plano para a sua vida. Come e bebe, Deus está te fortalecendo nessa noite. E eu escutei aquilo lá, e o meu coração fechou. E o meu coração fechou de tal forma que eu estava no refeitório, eu comecei a chorar e falei: deixa eu sair daqui.
E eu fechei ali o celular, desliguei e fui para um lugar lá, o Johnny trabalha comigo, tem uma sala de reunião e depois tem um arquivo, eu fui para dentro e chorei. O Senhor angustiou tanto a minha alma, porque aquele pregador dizia assim, olha, 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, come, bebe, mas esqueceu de falar do Deus. Come e bebe, o 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Deus vai fazer, Deus vai operar, e Deus pode operar, mas Ele se esqueceu de falar algo muito especial. Muitas vezes nós não estamos no nível de Elias. Muitas vezes nós fazemos uma exegese do texto. Uma exegese é um texto segundo a tua interpretação certa. Uma exegese é aquilo que eu tiro do texto para o meu bel prazer. É muito bom escutar que Deus vai te dar de comer, de beber e você vai caminhar. Mas não é isso que Deus vem falar para ti e para mim nessa noite. Escuta o que Deus quer falar contigo nessa noite. Não é hora de parar debaixo do zimbro e esperar o anjo te tocar. Não está na hora de parar debaixo do zimbro e achar que Deus tem que te tocar. Geração que espera não alcança. E eu vou te explicar por que Deus quer falar conosco nessa noite, comigo e contigo. A Bíblia vai dizer que a partir do versículo do capítulo 25 de Gênesis, é o nascimento de um homem chamado Jacó. Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos Jacó. Conhecemos a história, o que significa. Jacó já nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Jacó já nasce ali, grudado. Jacó tem a oportunidade de comprar a primogenitura de Esaú, vai lá e compra. Vai lá e sabota seu irmão. Vai lá e sabota porque o irmão está com fome. Cuidado para não vender aquilo que quando você está com fome para outra pessoa. Jacó vai lá e compra a primogenitura. Ou seja, engana seu irmão. Jacó engana seu irmão. E após isso, Jacó vai lá e com a ajuda da sua mãe, Isaac já estava velho, já não estava enxergando. E ele fala, olha, eu tenho que abençoar Esaú. E fala para Esaú assim, Esaú, vai lá, Esaú caçador. Esaú, vai lá e busca uma caça para mim, faça lá um guisado, alguma coisa que você sabe que eu gosto. E a Bíblia é bem clara em dizer que a mãe escuta e induz a Jacó, cujo nome é enganador, suplantador, aquele que agarra o calcanhar, e fala para ele, olha, eu vou resolver o problema. Vamos roubar a bênção. Vamos roubar a bênção do seu irmão. E Jacó chega ali e rouba. A Bíblia vai ser bem clara em dizer em que ele rouba a bênção. Rouba a bênção de Isaac. Esaú chega desesperado, meu pai, mas não tem alguma coisa para mim? Isaac vai falar, não, eu já abençoei. E ele será sobre ti. E tu serás servo. E tu morarás longe das terras produtivas. Mas ali continua. Jacó sai correndo e foge. Nós temos que entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Está na hora de pararmos de esperar o anjo tocar em nós. Está na hora de pararmos de fugir. Está na hora de pararmos de correr para longe. E a Bíblia vai dizer que Jacó corre para longe, vai até Labão, seu tio, ele se casa, tem filhos e tudo mais. E aqui vai entrar na onde a gente está dizendo, aonde Deus quer falar conosco em especial. Mas é necessário a gente entender todo esse contexto, porque hoje está muito se dizendo, olha, seu 2023 vai ser o melhor ano, feliz 2023, não é errado, mas não adianta esperarmos um ano se não formos melhores esse ano. Está na hora de sair do zimbro. E ir para onde, Mateus? Aqui é onde nós lemos. Gênesis capítulo 32 vai falar que Esaú está vindo e Jacó também está indo. E Jacó está tão afligido e a consciência dele está batendo tão grande nele. E ele vai para um lugar especial chamado Val de Jaboque. Ele chega no Val de Jaboque e fala assim, olha, mulheres, passem. Filhos, passem. Rebanhos, passem. Jacó era um homem rico.
A Bíblia vai dizer que só de presente para Esaú ele mandou 550 animais. Vai ser 200 ovelhas, 200 cabras e assim vai, 40 vacas, 20 daquilo, 550 animais. Só de presente, homem rico. Mas Jacó passa tudo que tem, tudo que sente, tudo que está na mente, tudo que está no coração, a família, os pertences, tudo que ele tinha, e desce ao val de Jaboque. Tem muita gente que está debaixo do zimbro esperando o anjo, mas o seu lugar certo e o meu lugar certo muitas vezes não é no zimbro, é no val. Porque o anjo não toca em quem precisa agarrar o anjo. Nós temos que entender a diferença entre esperar o anjo me tocar e agarrar ao anjo. Nós temos que entender o que Deus quer falar conosco nessa noite e sair da letargia de esperar um anjo te tocar e agarrar no anjo que está aqui nessa noite. Não quero entrar na teologia da teofania, da cristofania, mas eu quero ser bem sucinto na inspiração de Deus. Tem gente que está em situações onde, se Deus quiser, Ele vai fazer na minha vida. Isso é muito bom, irmão, mas cuidado com o comodismo que essa fé está te trazendo. Cuidado com o comodismo da fé que está sendo pregada por aí, está te trazendo. Fica tranquila, Deus vai te dar de comer e de beber, mas Deus não dá de comer e de beber quem antes não desceu ao Jaboque. Deus não dá de comer e de beber para quem não desce ao Jaboque. Porque nós estamos esperando um ano melhor. E claramente, Mateus, isso é muito bom. E eu estava falando sábado com a mocidade sobre isso. Devemos sim esperar um ano melhor, mas está na hora de sermos alguém melhor esse ano. Está na hora de sair do zimbro e descer o Jaboque. Zimbro é lugar de comodidade, a gente chega a dormir, mas Jaboque é lugar de madrugada, de briga com Deus. Eu não te largo, eu não te largo, eu não te solto, até que tu mudes a minha história. Está na hora de descermos do zimbro para o Jaboque, Rafael. Eu não me torno melhor quando eu paro debaixo do zimbro. Eu não me torno melhor quando eu entro no meu comodismo. Ah, mas se Deus quiser, Ele manda o pastor lá em casa. Ah, mas se Deus quiser, Ele levanta o irmão e fala meu nome no culto. Deixa eu te falar, o descer no Jaboque é contigo. Está na hora de passar a família, o sentimento. Está na hora de passar as finanças, as coisas, as propriedades e falar, Senhor, eu preciso me encontrar contigo, um sós contigo. Não podemos entrar no comodismo de esperar algo melhor. Por mais que Deus tenha algo melhor para nós, mas a palavra de Deus nessa noite está na hora de buscarmos algo melhor. Está na hora de reconhecermos quem nós somos. E se, pela misericórdia de Deus, eu pudesse dar um tema a essa palavra, era quem eu sou em Cristo, por Cristo e para Cristo. Você pode repetir? Mais uma vez. Está na hora de entendermos que existe sim um Deus perfeito e maravilhoso. Está na hora de sim reconhecermos que existe um Deus santo, mas está na hora de, além de reconhecer isso, e tão importante como reconhecermos quem nós somos. A vida de Jacó não foi mudada quando ele reconheceu. A Bíblia vai dizer que ele orava antes e reconhecia quem era Deus. Deus de meu pai Abraão, o temor de Isaac. Mas ele não falava, o Deus de Jacó. Está na hora de pararmos de escutar de Deus e não viver em Deus. Está na hora de pararmos de conhecer Deus pelos que os outros dizem e não brigarmos para que a nossa história seja mudada. Muito tem se falado de Deus. Muito tem se colocado de Deus, mas poucos têm descido ao Jaboque e falar, Deus, se Tu és esse Deus mesmo, muda a minha história.
Muda meu ministério, me tira dessa letargia, me tira dessa paradeza espiritual. Será que alguém está entendendo o que Deus quer falar conosco nessa noite? Quem eu sou em Cristo, quem eu sou para Cristo. Será que eu sou aquele que tenho que me enfiar debaixo do zimbro e esperar Deus me tocar? Eu te afirmo por essa palavra aqui. Essas palavras já foram pregadas aqui. Hoje Deus quer que você saia do zimbro e desça ao Jaboque. Porque Jaboque é lugar de desconstrução. Jaboque é lugar de reconhecimento de quem eu sou. Não adianta reconhecer quem Deus é, se eu não olhar para dentro de mim e falar, Senhor, verdadeiramente eu sou Jacó. Porque Jacó tinha me mentido o nome. Quem és tu, meu filho? Isaac tinha perguntado e ele falava, sou Esaú. Mas tem hora na nossa vida que Deus nos leva aos vales e jaboques da história para perguntar quem tu és. Quem tu és? E está na hora de nós assumirmos a responsabilidade de dizer, Senhor, tu sabes quem eu sou. Senhor, eu sou Jacó. Senhor, eu não estou falando aqui de roubar nada de ninguém, mas quantas vezes nós somos os maiores ladrões de bênçãos nas nossas vidas? Quantas vezes nós somos os maiores suplantadores das nossas histórias e dos nossos ministérios? Quantas vezes nos enfiamos debaixo do zimbro, dormimos por tanto tempo, esperando Deus fazer, enquanto Ele quer que nós fazemos. Está na hora da igreja sair da letargia do zimbro e descer ao lugar de batalha que se chama Jaboque. Por essa palavra, nós entendemos que antes de reconhecer quem Deus é, e a partir disso, melhor dizendo, nós temos que reconhecer quem nós somos. O primeiro encontro de Pedro não foi no barco. O primeiro encontro de Pedro foi quando André, irmão de Pedro, discípulo de João Batista, pega Pedro e fala assim, Pedro, vamos ali para você conhecer Jesus. E Pedro chega até Jesus e Jesus fala para ele, olha, tu não se chamarás Simão, mas Pedro. A vida de Pedro foi mudada naquela hora? Não. Sabe quando a vida de Pedro foi mudada? Quando dentro do barco, depois da pesca maravilhosa, ele já ajoelha e fala assim, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Não é quando meramente reconhecemos quem Deus é, ou mesmo Jesus é quando reconhecemos a partir dele quem eu sou. Quando eu reconheço as minhas misérias, quando eu reconheço os meus pecados. A Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Zaqueu. Todos nós conhecemos a história, sobe porque era pequeno, sobe na árvore. Jesus está passando por Jericó. E Jesus para e fala assim, ó, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu reconheceu quem Jesus era. Mas sabe quando a história de Zaqueu foi realmente mudada? Quando ele desce junto com Jesus, está caminhando e fala assim, ele é santo? É, mas eu sou ladrão. Será que alguém está entendendo essa palavra no mundo espiritual? Eu sei quem tu és, Senhor, tu és Jesus, mas Jesus, eu tenho tanta coisa errada, Jesus, eu tenho tanta coisa que mudar, e Jesus calado, e Jesus não fala nada. Hora que Zaqueu abre a boca depois dos pensamentos, fala assim, olha, o que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Fica tranquilo, Jesus, sem o Senhor pedir, a metade dos meus bens eu vou dar para o próximo. Aí Jesus abre a boca e fala assim, hoje veio salvação nessa casa. É a partir que nós reconhecemos quem nós somos. Quantas vezes somos procrastinadores de ministérios? Quantas vezes somos procrastinadores de chamada? Quem aqui sabe que tem chamada, sabe que Deus é fiel para cumprir, sabe que Deus é poderoso para falar e cumprir, para fazer e operar em nossas vidas, mas quantos de nós paramos debaixo do zimbro? Está na hora de sair do zimbro e descer ao Jaboque.
Quando nós olhamos para Deus, Isaías 6, no ano que morreu Uzias, ele fala assim: eu vi o Senhor sentado em alto e sublime trono. Aí ele olha para Deus e olha para si e fala assim: ai de mim que sou pecador e sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. É aí quando ele reconhece quem ele é, assim como Jacó reconheceu que a vida dele foi mudada. Aí o anjo pega com Atenas uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías e ele é purificado. Com essa palavra Deus quer falar para nós nessa noite: sai do zimbro e desce ao jaboque. Para de esperar as pessoas fazerem por você. Está na hora de você descer o lugar que é para você descer. Isso aqui em todos os aspectos. Espiritualmente falando, ministério falando, Deus tem algo novo para nós. Sabe quando a história de Jacó foi realmente mudada? Quando ele reconheceu quem ele era. Eu sou Jacó. Eu sou esse mesmo, Senhor. Ele toca no anjo. Eu vou falar de novo para você não esquecer. Pare de esperar o anjo te tocar e agarre o anjo e não solte ele até que a tua bênção venha. Mateus, mas que bênção é essa? Uma casa, um carro, uma família, uma esposa? Não. A gente vai entender que Jacó já tinha isso tudo e estava lá agarrado no anjo e fala: eu não te solto, me solta, já está clareando o dia. O anjo falando, e ele fala: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E o anjo solta, eu tenho que ir embora. E ele: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Que bênção era essa? Que bênção era essa, irmã Kate, diaconisa Kate, que Jacó pedia tanto? Eu não aceito mais, Deus, ser quem eu sou. Eu não aceito mais, Deus, viver correndo como eu tenho vivido. Eu não aceito mais, Deus, ser o enganador da família. Eu não aguento mais, Deus, saber do teu plano, mas fugir do teu projeto. Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Sai do zimbro e desce ao jaboque. Entre o que Deus nos chamou, eu já estou encerrando. Entre o que Deus nos chamou, ou melhor, entre quem nós somos e o que Deus nos chamou, existe um jaboque. Repita isso: entre onde Deus me chamou e aonde Ele, entre quem eu sou e para onde Deus me chamou, existe um jaboque. Vamos lá, vou repetir. Entre quem eu sou e entre quem Deus me chamou para ser, existe um jaboque. Existe um jaboque. Será que nós podemos glorificar o nome do Senhor por isso? Eu sei que é uma palavra mais reflexiva. Será que estamos verdadeiramente lutando com Deus no jaboque ou estamos debaixo dos nossos pés de zimbro? E você pode me perguntar aí, várias vezes quando a gente leu, a primeira impressão que fica é, porque a Bíblia em Gênesis não fala. A Bíblia vai dizer somente que Jacó lutou com o... Mas que luta foi essa? Gênesis não fala. Como assim lutou? Talvez Jacó era faixa preta em jiu-jitsu? Talvez Jacó era faixa preta em karatê? Que luta foi essa que ele lutou com Deus e prevaleceu? Que arte marcial é essa? Deixa eu te falar uma coisa, é a arte marcial do céu. Está na hora de pararmos de usar as nossas forças e usar as forças que vêm do céu.
E eu vou te explicar melhor um pouquinho. Oséias vai nos ajudar no capítulo de número 12, verso de número 4, vai dizer assim, olha, sabe como que Jacó lutou? Com súplicas e choro. A gente imagina que Jacó foi com um anjo ali, e não foi bem assim. Jacó foi com um anjo assim, ó. Eu sou Jacó. Eu sou isso mesmo. Mas eu preciso de uma bênção. Muda a minha história, minha família já passou. É o Senhor quem sabe quem eu sou. Jesus, interpretando para nós, Jesus, eu deixo de lá as prioridades desse mundo, mas muda a minha história. Jesus, isso vai passar. As ovelhas não me fazem me tornar Israel, mas Jesus muda a minha história. Quem sabe Jacó, interpretando para nós, poderia dizer: Senhor, muda meu ministério. Me tira dessa letargia. Eu não quero mais ser quem eles dizem que eu sou, um suplantador. Deus tem um novo nome para todos nós nessa noite. Deus tem uma nova história, um novo ministério. Deus tem uma nova história depois do Jaboque. Não caiamos no engodo de esperar que 2023 nos traga algo de bom. Quando alguém diz feliz ano novo, ou seja, que 2023 traga muita paz, mas deixa eu te falar, é só o Deus que está conosco no Jaboque que muda a nossa história. Está na hora de entendermos que 2023 sim, pode ser o melhor ano da nossa vida, mas só se ele for depois do Jaboque. Será que alguém está entendendo essa palavra essa noite? Por isso nessa noite eu te faço um convite. Quem é você? Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque Deus realmente sabe quem nós somos, sabe quanto tempo nós temos parado, sabe quanto tempo nós estamos debaixo do zimbro, sabe o nosso nome, mas nessa noite Ele te pergunta, quem é você? E nessa noite o silêncio sim é para uma introspectiva de quem eu tenho sido para Cristo, quem eu tenho sido para Deus. Quem eu tenho sido para o ministério que Deus me concedeu? Quem eu tenho Cristo? Quem eu tenho sido antes do Jaboque? Jacó desce e a bênção que o anjo entrega para ele não é um carro, como eu já disse. Não é mais uma esposa. A bênção que o anjo entrega para ele não é mais 100 ovelhas. A bênção que o anjo entrega para ele é um novo nome. E nome quer dizer tudo. A gente não entende a profundidade, mas antigamente era profundo. Jacó era quem? O suplantador. Eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar seu nome e seu sobrenome, bem alto. 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3. Quem é essa pessoa para Deus? Ou melhor, quem essa pessoa chegou sendo para Deus nessa noite? O seu nome revela muitas coisas. A gente vai ver na história. Os nomes referidos a certas pessoas significavam quem elas eram.
Quem tem sido você para Deus? E quem você vai sair depois do Jaboque para Deus? Jacó saiu como Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E por inferência dessa palavra nessa noite, Deus quer trocar o seu nome e te levar a ser príncipe dele na terra. O que quer dizer isso, Mateus? Geração de Deus, aqueles que são mudados e escolhidos para fazer o que Deus lhes chamou. Quem nós temos sido para Deus? Será que temos sido Elias ou Jacó? Será que temos sido quem Deus nos chamou para ser ou Jacó? E talvez você pense, mas Mateus, eu não roubo. Mateus, eu não pego bênção de ninguém. Mateus, eu não faço nada de errado, amém. Mas espiritualmente falando, quem tem sido você para Deus? Está na hora de nós, antes de esperarmos que o anjo nos toque, agarrarmos no anjo e falar: eu não te solto até que tu mudes a minha vida. Eu não te solto enquanto você não mudar a minha história. Eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Senhor, muda a minha história. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu não aguento mais viver da maneira que estou vivendo. Eu não aguento mais ser Jacó, eu não aguento mais enganar a mim mesmo, eu não aguento mais enganar a minha história, eu não aguento mais enganar o meu pastor, eu não aguento mais enganar o meu líder, eu não aguento mais enganar o Senhor. Por mais que de Deus ninguém se engana, ou de Deus ninguém se zomba, mas muitas vezes com as nossas ações e atitudes, nós queremos enganar e achamos que Deus não vê tudo. Por isso, nessa noite eu te faço uma pergunta. Quem nós somos em Cristo, por Cristo e para Cristo? Por isso, fique de pé. Eu sei que é muito bom palavras que saímos daqui edificados e tocados por Deus. Mas hoje a palavra não é essa, sinto muito. Mas eu sei que é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu sei que é muito bom quando o pregador fala: olha, o anjo de Deus vai passar e te tocar aí, ó. Mas eu sinto muito dizer se o anjo de Deus, ele pode passar, mas ele não vai te tocar nessa noite. A palavra de Deus que vem a nós nessa noite é: o anjo de Deus está nesse lugar, mas a missão de tocar nele é sua. A missão de lutar como Jacó, com choros e súplicas. Jesus, muda a minha história. Deus, muda meu ministério. Deus, muda minha família. Deus, reconstrói quem eu sou em Ti. Muda meu nome, Deus. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer como obreiros. Nós precisamos reconhecer quão falhos temos sido com aquilo que Deus nos entregou, começando de mim. Nós temos que reconhecer quem nós temos sido perante os nossos familiares, perante os nossos cotidianos e as nossas sociedades. Quem é você em Cristo, por Cristo e para Cristo? Mas nessa noite eu faço um convite. Olha, você pode ter até entrado aqui debaixo de um zimbro e está muito confortável. Olha,
Você entrou aqui debaixo de um zimbro que você está dormindo e está bom demais, porque o dia que Deus quiser, Ele me toca. Fique esperando, porque Deus não toca em quem precisa tocar nele. Deus não vai tocar em quem precisa fazer o que sabe que tem que fazer. Por essa palavra, Deus nos inspira aqui. Sai do zimbro, desce ao Jaboque. Onde é o Jaboque, Mateus? Uma vez mais eu digo, é o lugar de reconhecimento de quem nós somos e temos sido. É o lugar entre que nós falamos para Deus em atitudes: olha Deus, eu não sei como é que vai ser 2023, só sei que eu vou ser diferente. Jacó não estava preocupado com o que seria depois, ele estava preocupado com o que ele seria depois. Por isso nessa noite eu te levo a uma introspectiva. Fecha os teus olhos. Aí o culeanda rei o chicalia vohoiava. Surria la vucha e avoria e andrikevio. Sai do zimbro e desce ao Jaboque. Saia da comodidade da fé e desça a luta no Jaboque, que vai mudar a sua história. Antigamente, antes do Jaboque, Deus era o Deus de Abraão, era o temor de Isaac, mas não era o Deus de Jacó. Deus está nos preparando nessa noite para um encontro com Ele. E nós, pela palavra que Deus falara com nossos corações nessa noite, temos que falar: Senhor, eu vou te grudar em Ti, eu vou me grudar em Ti e não vou te soltar até que Tu mudes a minha história, muda o meu casamento, muda a minha família, muda meu ministério, muda-me, Senhor. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos por Cristo? Quem nós somos para Cristo? Por isso, feche os teus olhos. Eu vou te convidar a louvar, não. Eu vou te convidar a lutar com súplicas e clamores ao Deus que se faz presente no nosso meio. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me impressiones mais, nada que me apaixones mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa O anjo de Deus multidões de está na casa. erros. Não largue Ele. Me inclino diante de ti, e digno, eternamente digno, impressionante, oh digno. Diante de ti eu me inclino.
diante da tua presença eu me inclino. Olha o que Deus te diz nessa noite. Eu não quero a tua fé para esperar que eu te toque primeiro. Eu quero que tu alcances a fé que, quando tocares em mim e não me soltares mais, mudarei a sua história. Eu não quero a fé que espera primeiramente que eu te toque. Eu quero a fé que te faça vir a mim e de mim tirar a virtude. Por isso nessa noite eu oro, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que veio ao meu e ao nosso coração. Eu peço ao Senhor que visite a tua igreja. Pessoas, homens, mulheres, obreiros, obreiras, membros, congregados, internautas e visitantes. Eu peço ao Senhor que através dessa palavra nos leve a entender que não precisamos esperar e deitar e perder tempo. Basta que descemos ao Jaboque para que o Senhor mude as nossas histórias. Porque nós entendemos que estamos longe de ser Elias e tão perto de ser Jacó. Porque através dessa palavra entendemos que o Senhor tem poder de mudar as nossas histórias, transformar quem nós somos, mudar o nosso íntimo e se tornar o Deus das nossas vidas, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Por isso eu oro e peço ao Senhor Jesus que essa palavra esteja cravada no meu e no nosso coração, e que nenhuma teologia que nos leva, Senhor, a estar no centro, uma teologia que nos leva a ser o centro, Jesus. Não nos deixe que essas teologias nos levem para debaixo do zimbro, enquanto, Senhor, nós não descemos ao Jaboque. Por isso eu peço ao Senhor a tua bênção, o teu cuidado e a tua proteção sobre nós. Por isso nós oramos ao Senhor e clamamos: venha sobre nós. Alguém pode aplaudir ao Senhor?